Bom, retornamos aqui, vamos aguardar a chegada do nosso palestrante, o professor Paulo, para que ele continue nos agraciando com a palestra dele. Deixa eu ver o contato dele aqui. Estou falando que a gente já entrou novamente. É um tema muito legal. Eu estou vendo aqui que a vereadora enfermeira Cida do Amaral entrou. Muito obrigado pelo prestígio, vereadora. Temos uma pergunta aqui no gatilho para fazer, a pergunta que a senhora nos passou. Assim que ele entrar, ele entrou. Pronto, agora eu vou repassar aqui a pergunta para ele. Olá, Paulo. Acabei convidando a Moema para participar. Olá, Paulo. Opa, Retornamos. alô, alô, voltando. Tô aprendendo, tô Ó, aprendendo. o assunto está agradando, porque a esmagadora maioria do pessoal que estava conosco antes do início da segunda retornou. Então, antes de Opa, mais que nada, bom. gostaria de agradecer todo mundo que retornou para essa live. Aí vamos estipular, Paulo, para que a gente possa finalizar o tema. Mais uns 20 minutinhos, você acha que a gente consegue? Eu tô de quarentena, então Eu tenho tô à uma pergunta disposição. aqui, tem uma pergunta da vereadora aqui de Campo Grande, enfermeira Cida Amaral. Ela te pergunta o seguinte: o que fazer para acabar com o racismo que nos acomete? O que você acha que a gente consegue fazer para acabar, diminuir com esse racismo no Brasil? Muito obrigado pela pergunta. É, e é uma pergunta é, que traz em si, né, em si, a voz da população. Porque é uma pergunta que é formulada por uma vereadora. Não importa se ela é indígena, se ela é branca, se ela é negra, se ela tem origem, ancestralidade japonesa, ela é representante da população de Campo Grande. Um dos apelidos, eu morei em Campo Grande por um curto período de tempo. Um dos apelidos que eu conheci e me intrigava muito em Campo Grande é que é chamada Cidade Morena, né? Cidade Morena. A história que me contaram, como se fosse um mito de criação, é que isso derivava dessa conjugação de povos, né? Aí na região, e também do solo. E evidentemente que isso é um mito, né? Porque em Campo Grande a cidade é morena, o estádio é morenão e o condomínio na periferia é chamado de Moreninhas, né? Então são as formas como o racismo vai se revelando. Ele vai então estruturando as relações sociais, políticas, econômicas e inclusive territoriais. Porque o conjunto, o condomínio de Moreninhas, ele está relativamente distante do centro, né, para as proporções de uma cidade de 900 mil, 1 milhão de habitantes, que eu acho que tem mais ou menos a população de Campo Grande, e onde provavelmente a maior parcela dos moradores é negra. Provavelmente. Então, minha querida e cara vereadora,
Eu hipoteco, apoio e acredito que o melhor caminho para você estabelecer um debate que promova a superação do racismo no Brasil é a educação. Eu não vejo uma outra saída, porque temos que aprender com as experiências no mundo afora. A África do Sul teve um regime de segregação aberto. Era segregado os territórios e tal. A saída do apartheid, liderado pelo Nelson Mandela, é um dos capítulos mais emocionantes da história da humanidade, pouco conhecido por nós. Porque quando foi instalada a Comissão da Verdade e do Acolhimento na África do Sul, aqueles que tinham cometido crimes, se confessassem, se partilhassem esses crimes publicamente, eles não eram sancionados, não eram punidos. Uma maneira daquele país poder ultrapassar aquele capítulo da história. Não é que hoje esteja tudo resolvido na África do Sul, não é isto. Mas é um indicativo de que o futuro ele pode e deve ser diferente do presente, ele pode e deve ser diferente do passado, que não ocorre no Brasil. Se nós recuarmos na imprensa 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 60 anos atrás, nós vamos ver notícias muito semelhantes a estas que nós estamos vendo hoje. Pescoços, joelhos nos pescoços, crianças que caem de prédios, adolescentes que são metralhados dentro de casa. Então, isso não é novidade. A questão se tornou no Brasil mais assim aberta, mais explícita, é porque essa população não aguenta mais. Não aguenta mais. Então, o coronavírus, ele é um agente, aspas, externo, aspas no que eu estou falando, externo, que quando se encontra com essa macroestrutura racista, que é a sociedade brasileira, ele potencializa a população mais vulnerável. Então a população morre. E a gente não aguenta mais morrer. A gente não aguenta mais morrer. A gente morre por bala perdida. Vocês já perceberam que a bala perdida só encontra corpo negro? Vocês já perceberam isso? Então a bala não é perdida. A bala não é perdida, a bala ela é endereçada. A narrativa de que a bala perdida não é só ver estatísticas, só abrir o atlas da violência, o mapa da violência. No caso, por exemplo, da vereadora, uma mulher, nesse período de quarentena, as taxas de violência doméstica para mulheres brancas vêm caindo assustadoramente. Mas as taxas de violência doméstica contra a mulher negra vêm crescendo assustadoramente. Isso antes da quarentena. Imagina agora na quarentena. Então, essa complexidade, ela pode ser superada? Pode. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. E a principal ferramenta para a superação, temos que aprender com o movimento negro. É a demanda por uma educação pública, universal, laica, gratuita e de qualidade para todos. Só não podemos esconder esse para todos e deixar de novo a população negra fora. Porque, não sei se para o Igor, né? Mas para a minha geração, a escola pública tinha qualidade inconteste. A escola pública da educação básica tinha qualidade inconteste. Eu peguei uma transição disso. Ninguém tinha dúvida. Peguei professores de excelência, já outros nem tanto. Mas um pouquinho mais para trás a escola pública era outra. Como são as universidades públicas hoje. Perfeito. Então, se você quisesse apostar no êxito do seu filho, da sua filha,
você não tinha dúvida, você ia colocar esse filho, essa filha no ginásio da cidade. Eu não estou falando das escolas públicas federais, que tem qualidade, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dos antigos ginásios, isso tem muito tempo. Os antigos ginásios. Toda cidade, não é toda a capital não, toda cidade no Brasil tem uma escola pública que até hoje é de referência. E o Enem tem demonstrado para a gente que também há outros mitos. Há escolas públicas muito boas e outras nem tanto. Há escolas particulares muito boas e outras nem tanto. Né? Mas as públicas, quando são boas, normalmente independem do poder público, né? É sempre um professor que é um pouco mais atento, uma diretora que tem um projeto muito interessante. São raros os que dependem do poder público efetivo, né? Por isso, Igor, e respondendo diretamente à vereadora, a importância das cotas nos concursos públicos. Sim. Porque quando você estabelece cota para indígena, cota para negro no concurso público, por exemplo, na educação, você abre a possibilidade de que as narrativas sejam plurais. E não só mono, né? Mono, só de uma direção, georreferenciadas. Então, quando eu vou estudar história, geografia, vou estudar ciências, eu posso também observar que outros povos no mundo deram muitas contribuições para essas áreas de conhecimento, como os povos africanos, por exemplo. E eu posso saber que a África não é um país, a África é um continente de 53 países, por exemplo. Tá certo? Eu posso ver lá no livro didático que o Egito faz parte sim da África, ele não é uma coisa separada do continente africano. Então, minha cara vereadora, a implementação da Lei 10.639 na Secretaria Municipal de Educação, a fiscalização da implementação dessa lei, o acompanhamento do Plano Nacional de Implementação da Lei 10.639, um documento do MEC de 2009, que estabelecia metas, objetivos e metas de curto, médio e longo prazo, para que não caiamos nessa armadilha de que as questões raciais têm que ser questões exclusivas da população negra. Então, lá na escola, quando chega o 13 de maio, 20 de novembro, olha-se para o lado, encontra-se um professor ou professora negra e diz, você que tem que fazer. Não, não. O racismo não é uma questão da população negra. O racismo é uma questão da sociedade brasileira. Da sociedade brasileira. Portanto, para conectar com um raciocínio anterior, o apoio da população branca, ela é importante para a superação do racismo. Mas esse apoio não pode ser, de novo, a subtração do protagonismo desse contingente. Temos que caminhar reconhecendo a importância da população negra na construção das riquezas desse país. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Você, no começo da nossa conversa aqui, falou que a população negra no Brasil de minoria não tem nada. Pelo contrário, ela é a maioria da população brasileira. Mas ela recebe do poder público alguns incentivos como as minorias, no caso das cotas, por exemplo. Você não acha que a denominação, a qualificação de minoria para a população negra acabou não trazendo bons reflexos? Como, por exemplo, as cotas nas universidades? Fraternalmente, Igor, é a primeira vez que eu te vejo, né? Uhum. Eu vou desenvolver um raciocínio que eu acho que ele não vai completamente ao encontro dessa sua perspectiva. Eu vou construir aqui um quadro, né, explicativo. Né, explicativo. Então, veja, as cotas para negros nas universidades, elas integram um capítulo chamado Ação Afirmativa. Então, a ação afirmativa é o grande capítulo. Então, dentro da ação afirmativa, você pode ter, por exemplo, o bônus para quem vem da escola pública. Você pode, aquele bônus que a Unicamp utilizava, por exemplo. Então, se você vem de escola pública, você tem um bônus de 20% a mais.
né? Então, esse é um tipo de política pública, perdão, de ação afirmativa. As cotas, elas são também um exemplo. A reserva de vagas para pessoas com deficiência, por exemplo, né, em concursos públicos, esse também é ação afirmativa. Mas veja você que interessante. Veja você que interessante. Campo Grande tem um colégio militar, não tem? Sim. Até poucos anos atrás, só podia cursar o colégio militar filhos de militares. Isso é uma reserva de vaga, com recurso público. Você percebe? Sim. Então, a ação afirmativa no Brasil, ela existe pelo menos desde 1900. Calma, não vá se assustar, não vá cair da cadeira. Desde 1943, quando lá na CLT, que foi anunciada no dia 1º de maio, pelo Getúlio Vargas, lá no campo do Vasco da Gama, tem um artigo que ficou conhecido como Lei dos 2/3, para estabelecimentos que ofereciam vagas, né, de emprego. 2/3 tinham que ser desses empregos, tinham que ser para nacionais. Então, onde você define a nacionalidade? Na Constituição de cada país. Então, quem são os nacionais no Brasil? Os natos, como você e eu, e os naturalizados, segundo a Constituição de 88. E 1/3 era para os estrangeiros. Por que isso? Porque o governo Vargas quis limitar. Então, se lá no final do século XIX a imigração foi incentivada para europeus, especialmente europeus brancos, e foi proibida para africanos e asiáticos, esses europeus, uma parcela deles, integravam os movimentos operários, já lá na Itália, e que são responsáveis pela realização da primeira greve operária no Brasil, se eu não estou enganado, em 1917. Então, quando tem a CLT, o Vargas e todo o aparato do Estado Novo quer regular, por uma, aspas agora, ação afirmativa, a presença de nacionais ou não no mercado de trabalho. Mas a ação afirmativa é um capítulo saudado, assim, festejado pela sociedade brasileira. Vou dar outros exemplos. Uma das legislações mais avançadas no mundo, Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é uma ação afirmativa com recorte geracional. A vaga, cujo princípio é constitucional nos concursos públicos, que deve ser regulado por legislação infraconstitucional. Ação afirmativa com recorte de compleição física. Portanto, essa condição de ser minoria, pelo menos em determinadas narrativas, ela jamais foi benéfica para a população negra. Porque nós nunca estivemos na partilha do bolo. Nunca estivemos na partilha do bolo. Nunca. Nunca. As cotas, se você olhar o contingente de população negra, 55% hoje, aproximadamente, no Brasil, e se você rebater isso para os graus de escolaridade dessa população, você vai observar que é uma parcela muito pequenininha da população negra que ainda hoje tem condição de ingressar na universidade por intermédio das cotas. Então, essa condição de minoria, e veja bem, é uma minoria construída em termos sociais, então não é uma minoria populacional, é uma minoria construída no imaginário da população brasileira. O resultado disto é que nós somos a população preferencial, como diz a letra do rap, para os manicômios, para o encarceramento em massa e para o genocídio da juventude negra. Então, essa aspas no que eu vou falar aqui agora, benesse, fecha aspas, da cota, está muito longe de qualquer ação reparatória que permita a essa população enxergar-se com dignidade. É só você olhar, por exemplo,
Você pode fazer um recorte público ou privado, né? Né? Então, basta você olhar, porque o racismo, isso é importante que se diga, o racismo está diretamente relacionado com poder. Né? Então, um determinado grupo se acredita melhor que outro em vários aspectos, do ponto de vista ético, moral, cultural e por aí fora. Veja que eu não falei população negra, nem população branca. É um grupo que se sente superior a outro grupo. Portanto, estou falando de estrutura de poder. Sim. Perfeito? Estrutura de poder. A condição da população negra nesse país nunca foi condição de poder. Então, vou fazer uma brincadeira aqui contigo agora. Quando você me apresenta com esse currículo aí, é meu currículo, né? É meu currículo, né? Eu sou orgulhoso dele, isso e tal. Quando você me apresenta com esse currículo, alguém pode falar assim, mas está vendo? O esforço do professor Paulo permitiu então a ele que chegasse aqui. Tem que deslocar de novo a lente. Tem que deslocar a lente. Pô, e a leitura tem que ser inversa. Para que eu chegasse aqui, quantos ficaram no caminho? Quantos jovens que poderiam estar aqui fazendo essa live contigo foram mortos pelos aparatos de segurança pública nesse país? Quantos talentos vão se perdendo porque não podem permanecer na escola? Porque não tem uniforme. Se a vereadora estiver por aí, né? Porque não tem uniforme, porque não tem material escolar, porque não tem merenda escolar. Percebe? Então, diferentemente nos casos dos Estados Unidos, a população negra nos Estados Unidos é cerca de 13% da população americana. Com o regime lá de apartheid, chamado Jim Crow, foram criados os Black Colleges, escolas de negros para negros. Não é o caso brasileiro. Nunca foi o caso brasileiro. Então, de novo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que, na perspectiva, eu não estou dizendo que você fez isso, tá bom, Igor? Na perspectiva de comparação entre os países, é necessário que a gente compreenda como que foram formadas essas macroestruturas sociais. Lá racista, aqui também, mas com diferenças importantes na construção dessas macroestruturas sociais racistas. Perfeito. Ô Paulo, para a gente encaminhar aqui para o nosso final, tem uma pergunta do Lidl, acho que é essa a pronúncia do nome dele. Ele pergunta se é possível acreditar que a cultura dominante coopta a luta dos negros, como das minorias em geral, e acaba banalizando essas lutas. Outra pergunta bastante inteligente e difícil, né? Difícil de ser enfrentada. Vamos lá. De uns anos para cá, eu fui, digamos assim, ampliando meu repertório teórico para buscar entender as relações raciais no Brasil, né? Então, isso tem a ver com pesquisas, com estudos, e aí a gente vai encontrando determinadas formulações teóricas, né, que, a meu juízo, são mais interessantes para compreender o caso brasileiro do que o famigerado mito da democracia racial. Se a vereadora estiver ainda na nossa audiência, seria interessante, por exemplo, promover na Câmara Municipal de Campo Grande debates mensais, que seja, sobre o tema do racismo, e não ficarmos lá no 13 de maio ou no 20 de novembro. Né? Fazer um ciclo, como a Escola Superior da Defensoria Pública está fazendo, um ciclo de debate nessa quarentena sobre determinados temas sensíveis para se entender as desigualdades no Brasil. Porque a primeira live foi de gênero, se eu não estou enganado. Sim. Tá certo? Então, de novo, parabéns ao diretor da escola, parabéns à equipe, porque estão fazendo um enfrentamento, e se forem criticados, provavelmente serão, digam que vocês têm um respaldo da sociedade. Está aí a audiência, que mesmo depois de 1 hora, a audiência voltou, né, para acompanhar aqui essa live, tá certo? Então, esse é a interface da escola com a sociedade. Percebe? E nós temos, especialmente nós, agentes públicos,
temos que ter essa responsabilidade de dialogar permanentemente com a sociedade. E isso pode ser feito também pela Câmara de Vereadores. Mas voltando à pergunta, antes que eu esqueça aqui qual é a questão da pergunta, veja, os processos de cooptação, eles ocorrem todo o tempo. Não é o branco cooptando o negro, né? Então, nos termos que a pergunta foi formulada, eu acho bastante interessante. Então, são as culturas dominantes que buscam a cooptação de outras culturas como forma de conter, de contenção da transformação social. Então, se a gente lembrar do papel histórico da burguesia, seja na França, seja na Inglaterra, seja na Alemanha, seja na Itália, seja nos Estados Unidos, seja na Dinamarca, seja na Suécia, que a gente conhece menos, né? Ou seja essa burguesia, digamos assim, uma proto-burguesia na América Latina, né? Porque nesses países a burguesia jamais cumpriu o seu papel histórico, né? A burguesia nesse país jamais foi revolucionária, na verdade, jamais. A burguesia aqui sempre foi cooptada pelos interesses internacionais. Então, só a gente olhar para a República. Quantos presidentes da República, no período republicano, de 131 anos, conseguiram terminar seus mandatos? Quantos? Uns 5, 6, talvez. Talvez. Né? E se a gente perceber, nesse momento de ruptura institucional, há sempre um atrelamento dos interesses chamados nacionais com os interesses com essa burguesia internacional. Percebe? Essa tese está lá no Florestan Fernandes, a Revolução Burguesa no Brasil e por aí afora. Então, a população negra, ela integra a população brasileira. Então, esses processos de cooptação, eles existem todos os dias. Vou te dar um exemplo pessoal, se me permite, se o Igor, que é o moderador aqui, me permite. Claro. Então, eu vou mudar aqui um pouquinho o ângulo para ver a iluminação, para que ninguém da nossa audiência tenha dúvidas que eu sou negro. Tá certo? Vou levantar. Para que ninguém tenha dúvida que eu sou negro. Bom, conforme eu fui galgando esses espaços, que gentilmente o Igor leu, o currículo, eu não sou negro, eu sou moreno, eu sou moreninho. Você percebe? Então, isso não é uma forma de cooptação? Isso não é uma forma de cooptação? Então, eu fui ter meu primeiro automóvel, eu tinha 33 anos, idade de Cristo, mas eu não fui crucificado, e nem serei. 33 anos, quando eu comprei o meu primeiro automóvel. Um carro popular, simples. Desde quando eu tenho carro, eu sou parado, sempre. E a pergunta sempre é, senhor, às vezes não tem tratamento, eu não vou falar aqui como é que é o tratamento. E lembra que eu não gosto da palavra senhor. Senhor, esse automóvel é seu? Isso com um documento, a CNH na mão do agente público, com um documento do carro no agente público. Quantas vezes eu tenho que sair do carro? Mas veja, no meu caso, por eu ser professor universitário, né, que por mais que não seja valorizado em termos de salariais, essa profissão ainda ocupa um espaço importante nesse imaginário da sociedade brasileira, provavelmente essas situações de racismo explícito que eu experimento são muito menores se comparados ao enquadramento que a juventude negra recebe nas periferias, por exemplo. E aqui não se trata, a meu juízo, de dimensionarmos se existe mais ou menos racismo. O racismo é o racismo. E ele mata. Ele mata, seja por arma de fogo, seja pela queda de um edifício de uma altura de aproximadamente 30 metros, ou ele mata pelo coronavírus. Então, esse deve ser o compromisso ético desta sociedade para a superação, para o combate à superação do racismo. E nesta formulação, que é política, no sentido mais largo que esse termo possa ter, essa formulação política exige o compromisso de todos nós. De todos nós.
Perfeito. Sejamos indígenas, brancos, negros, judeus, japoneses, porque esse país é um mosaico de culturas. Então é um compromisso de todos. A questão do racismo não é uma questão da população negra, é uma questão da sociedade brasileira. Perfeito, Paulo. E você pode ter certeza que esse compromisso a Escola Superior da Defensoria e a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul tem esse compromisso pela igualdade de gênero, de raça, enfim. Paulo, gostaria de agradecer imensamente a sua atenção ao nosso convite. Já nos estendemos por quase 1h40 de live e os nossos guerreiros espectadores estão até agora conosco, ninguém saiu. Eu agradeço imensamente a cada uma dessas pessoas que nos prestigiaram hoje, em especial ao Paulo. Paulo, muitíssimo obrigado por ter passado todos esses conhecimentos para a gente, essa visão macro que você conseguiu nos passar. Muito obrigado. E você tem a palavra para as considerações finais, por favor. Tá bom, Igor. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, eu vou seguir as suas pistas. E eu também quero agradecer a audiência. É super importante que essa iniciativa da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul seja preservada. Nós sabemos as dificuldades de levarmos adiante alguns temas no interior do serviço público, seja ele municipal, estadual ou federal. Então, eu quero parabenizar ao diretor da escola, esse meu amigo de tanto tempo, que é hoje que nós nos conhecemos, ao Igor, à equipe dele, e dizer que vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Toda vez que vocês sinalizarem, não só para a audiência, mas toda vez que vocês sinalizarem para a população campo-grandense, para a população sul-mato-grossense, para a população brasileira, vocês estejam seguros de que essa população vai atender ao convite, vai se errar com vocês na caminhada. Desse ponto de vista, eu quero fazer um registro especial a essa audiência. Não só pelo tempo dedicado a essa live, e desse meu jeito um pouco destrambelhado de falar de lives, mas fundamentalmente porque a presença dessas pessoas vai dizendo para você, Igor, e para a sua equipe, e para mim, que nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho da ética, da promoção da igualdade, do reconhecimento da diferença, que o protagonismo dos grupos sociais, dos movimentos sociais, não seja passado por cima. Nós agora, no domingo passado, ontem, portanto, nós tivemos boas lições das ruas. Porque o que as ruas estão dizendo para a gente é que essa estrutura partidária brasileira já não consegue mais representar a expectativa futura e as dores presentes e passadas da maior parte dessa população. Sejamos negros, indígenas, brancos, homossexuais, religiosos ou não. Então, eu quero fazer um registro aqui, agradecer a essa audiência. Quero também, Igor, fazer um registro especialmente a sua pessoa. Especialmente a sua pessoa. E eu estou te vendo hoje pela primeira vez. Né? Pela primeira vez. Então, como não há dúvidas que eu sou negro, eu não tenho dúvidas que você é branco. Eu não tenho dúvidas. Ainda que você possa se classificar de outra maneira. E é muito bacana, para mim, observar o compromisso que você tem à frente da escola. Né? Eu posso, sem conhecê-lo, arriscar que esse é um compromisso seu na sua vida profissional e pessoal. Quero também estender aqui um agradecimento à sua equipe, que eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer a sua equipe no ano passado. Uma das integrantes da sua equipe é minha amiga pessoal. E nesse final, né,
Já perceberam que eu falo demais, então deixa eu encerrar aqui rapidamente. Dizer que por mais profunda que sejam as nossas dores nesse momento, por mais forte que seja a pressão dos joelhos sobre os nossos pescoços, nós teremos condição, todos nós teremos condição de projetar um futuro muito diferente do que tem sido esse presente, do que foi o passado nesse país. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado, Paulo. Dizer que nada disso é fruto da direção da escola, é tudo um trabalho em equipe, a equipe da Escola Superior da Defensoria. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito e ter feito essa live conosco. Gostaria de avisar todo mundo que está nos assistindo até agora, além de agradecer, obviamente, a presença de todos até agora, dizer que os vídeos dessa live, os dois, permanecerão disponíveis no nosso Instagram da escola. Paulo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite e até a próxima oportunidade. Tchau.